Para poder separar e tecer essas mechas, eu vou utilizar os pentes da YS Park, um pente de cabo metálico e um pente com cabo mais espesso. Vou explicar as diferenças. Esse tem 0,35 e esse tem 0,75. Então quando eu faço descoloração, eu utilizo o cabo metálico, que ele tem exatamente 0,35 milímetros, e quando eu faço coloração, o pente que tem um cabo de 0,75. Então vamos usar o pente para descoloração com 0,35 milímetros. Quando nós vamos separar a mecha para descoloração parcial ou total, nós precisamos de uma referência para separar essa mecha. Então eu vou utilizar o cabo do pente como referência, então a mecha tem que ter 0,35 milímetros. Então tem algumas vantagens em utilizar esse pente de cabo metálico. Primeiro, a precisão e o arrastamento. Quando eu utilizo o pente para distribuição, os fios não saem do lugar por conta da espessura e do distanciamento dos dentes. Então eu vou utilizar o cabo como referência para fazer as mechas finas, médias ou grossas. Finas, uma vez o cabo do pente na vertical. Então eu vou medir uma vez o cabo do pente e com essa referência eu venho tecendo as mechas finas com o cabo do pente na vertical. Então essas mechas elas ficam muito finas comparadas com o cabo do pente na vertical. Mecha média. Eu continuo com a mesma mecha de 0,35 milímetros e eu vou utilizar duas vezes o cabo do pente. Eu vou utilizar o pente como referência para medir isso duas vezes. É o que a gente chama de mecha média no salão, então é um trabalho muito frequente. E a vantagem que eu tenho em utilizar um material como esse é a precisão, a limpeza e a distribuição das mechas com muita clareza. Então o trabalho fica muito limpo quando utilizo um pente com um cabo metálico como esse. Mecha grossa. Continuo com o padrão de 0,35 milímetros de diâmetro para separar a mecha. E eu vou utilizar a mecha 3 vezes o cabo do pente metálico. Então 3 ou mais. 3 vezes ou mais, 3 vezes ou mais. Tendo assim uma mecha bem larga, uma mecha grossa, com um padrão de distribuição e clareamento maior no cabelo. Para a coloração eu vou utilizar o pente da YS Park, o 111, ele me garante uma maior precisão e o arrastamento é imprescindível. Quando nós utilizamos o pente sobre o cabelo, se eu tenho um arrastamento, ele fica sujo o cabelo, eu vou bagunçar a coloração. Ele tem um cabo um pouco mais espesso, aonde eu consigo, com a medida do cabo, dividir, seccionar o cabelo com o padrão de 0,75 milímetros. A vantagem que eu tenho de utilizar esse pente é, além da limpeza, o arrastamento. Quando eu utilizo um pente que deixa o cabelo todo sujo, cheio de frizz, isso vai complicar na hora da coloração ou da descoloração. Então é muito importante que os dentes do pente garantam essa limpeza no arrastamento.